Boa noite, paz do Senhor. Abra a tua Bíblia comigo na carta de João. Primeira carta de João. Lá no fim da Bíblia. Antes de Judas. Capítulo 4. Feche os teus olhos. Senhor, continua conduzindo o teu povo agora por meio da tua palavra pregada, Senhor. Que a tua palavra venha trazer renovo, esperança, alegria. Que a tua palavra, Senhor, venha a trazer sobre as nossas vidas plenitude da tua presença. E assim se cumpram todos os teus propósitos para as nossas vidas. Prepara, ó Espírito Santo, os nossos corações para receber a tua palavra, no nome do Senhor, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Carta de João, capítulo 4. E eu quero falar com você hoje sobre o espírito do erro e o espírito da verdade, que é inclusive tema da perícope que nós vamos ler. Nós vamos ler do capítulo 4, os versos 1 a 6. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus Cristo não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual já tendes ouvido, que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão não falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Até aqui. Irmãos, nós temos aqui um alerta do apóstolo João para as igrejas. E ele está falando aqui sobre os falsos profetas que ele chama de anticristo. Para a gente se contextualizar só, no caso aqui, quem João estava atacando eram os gnósticos. Porque os gnósticos surgiram do meio dos cristãos ali daquela igreja e diziam a eles que eles tinham uma revelação maior do que os cristãos, que eles tinham uma sabedoria dada por Deus até maior do que as dos apóstolos. E com isso eles criaram muitas heresias. E uma delas é que eles diziam que o nosso Senhor Jesus, aquele que nós cremos que é o Filho do Homem em pessoa,
Diziam eles que o Espírito do Cristo veio e recaiu sobre Jesus no seu batismo, e na sua morte o Espírito do Cristo voltou para o Pai. Eles não criam em ressurreição, então eles não criam na integralidade do nosso Senhor Jesus. Aquele que veio como Deus, que morreu na cruz como Deus, ressuscitou como Deus. E essas falsas heresias, ou melhor, heresia já é falso, essas heresias estavam sendo ensinadas para os crentes das igrejas. E por quê, irmãos? Porque esses hereges estavam dentro das igrejas. Eles saíram de dentro das igrejas. E essa é uma prática comum. Se enganam aqueles que acham que o anticristo vai surgir de fora. Ele sai de dentro da própria igreja. Os falsos profetas saem de dentro da própria igreja. Porque eles não têm o Espírito de Deus, mas eles têm o espírito do erro. Então, João ele está muito preocupado com isso. E escreve, alertando essa igreja e deixando bem claro que aquele que confessa, todo espírito que não confessa a Jesus, não procede de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, para combater o gnosticismo. E até hoje em dia, num número bem mais escasso, algumas pessoas chegam a dizer que acreditavam que Jesus de fato não era um ser humano. Ele veio como um ser iluminado e que de fato ele não tinha corpo como ele teve, ou mesmo que foi pregado na cruz. E a pergunta é: qual é a mensagem para nós hoje, dentro daquilo que João escreveu aqui? O que o Espírito Santo está querendo nos dizer nessa noite? Eu diria para os irmãos que ele quer nos alertar. Ele quer abrir os nossos olhos para que a todo tempo eu e você e todo crente esteja em alerta e vigiando. Eu comparo, irmãos, a igreja a um quartel-general militar. A igreja é isso. Uma, porque nós somos soldados de Cristo. Somos o exército do nosso Senhor. A segunda, porque nós estamos vigiando. Terceiro, porque nós não brincamos em serviço. Quarto, porque nós estamos em guerra. Nós não estamos aqui para aproveitar a vida. Nós estamos aqui em guerra. E essa nossa guerra, ela é espiritual. Não é à toa que João, ele fala espírito do erro e ele fala espírito da verdade. Essa figura do anticristo, ela chama muito a atenção das pessoas. E as pessoas, e de fato isso vai acontecer, esperam a manifestação de um anticristo. Isso vai acontecer. Daquele que vai se levantar com poder, vai ser conhecido globalmente. E ele vai se levantar para se colocar no lugar de Deus. Talvez eu e você não vejamos isso. Mas algumas das nossas gerações virão. E nós precisamos passar esse alerta de geração para geração, até que chegue a geração onde isso vai acontecer. Mas tem uma verdade aqui que João diz para nós, que o espírito do anticristo já está aqui, já estava na igreja. Desde a manifestação do nosso Senhor Jesus, desde a descida do Espírito Santo, o anticristo já está agindo. Ele continua agindo hoje. Só ainda não se manifestou o filho da iniquidade. Mas o anticristo já se manifestou e ele se manifesta nas igrejas. Ele se manifesta entre o povo de Deus. E eu quero aqui ver algumas possíveis características para que você compreenda exatamente como que pode ser os traços dessas pessoas que hoje estão sob a direção do espírito do anticristo.
que estão nas igrejas, que estão pregando nos púlpitos, que estão ensinando as pessoas, que estão pregando para massas. E o pior de tudo, encantando as massas. João, ele continua aqui e diz assim, no verso 2 e 3, nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido, que vem e presentemente já está no mundo. Ainda no verso 4, ele diz assim, filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque é maior aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Irmãos, nós precisamos entender qual é o nosso chamado e que o Senhor, Ele quer de nós. Nós precisamos entender. Eu tenho falado com vocês sobre vocação. E nós precisamos compreender a nossa vocação. E semelhante a um quartel-general, quem aqui já serviu o exército sabe, que quartel não é lugar de brincadeira. Até tem umas brincadeiras entre os soldados, um dá risada do outro, coisa assim. Mas na hora da guarda, da vigia, ninguém pode falhar. Um erro é fatal. E eu lembro que quando eu fiz o tiro de guerra, que é mais ou menos um quartel, porque a gente não permanecia lá, mas a gente fazia a guarda armado com fuzil, o sargento dizia assim para nós, é inadmissível que alguém entre no quartel. Vocês não podem permitir que alguém invada o quartel. Para isso vocês estão armados. Então, fiquem alerta. Prestem atenção e estejam muito alerta. E hoje a minha crítica à igreja moderna é exatamente que falta essa atenção com o fato de que nós não estamos brincando e não podemos perder tempo. De que o anticristo já atua, e ele já atua na igreja, ele já atua no meio do povo de Deus, e ele atua com o engano. Aí está o maior problema, o que mais me preocupa, no espírito da perdição de Satanás. Porque ele atua com o engano. E se tem uma coisa que é fácil, enganar as pessoas. Enganar as massas. Se você abrir a sua Bíblia comigo, em 2ª carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, a partir do verso 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será, de fato, revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Eu acredito, irmãos, que tudo o que a gente faz na igreja deve ter embasamento bíblico. Deve ter um propósito bíblico.
até coisas simples como uma lição de escola dominical. Deveria ter embasamento bíblico, porque o que foi deixado para nós, o que foi passado para nós, inspirado pelo Espírito Santo, é para que nós pudéssemos vigiar e para que a igreja não viesse a sucumbir, embora a igreja pode ter pessoas, pode estar com a porta aberta, mas pode ter sucumbido já. No livro do Apocalipse, o Senhor Jesus diz para uma igreja: tem nome de que vives, mas você está morta. Porque é uma igreja que deixou de vigiar. É uma igreja que sucumbiu à mentira, sucumbiu ao engano. O nosso Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, que está registrado também nos sinóticos, ele alerta sobre os falsos cristos. Ele alerta sobre os falsos profetas. Paulo, ele vai alertar sobre os falsos profetas. Ele vai alertar na carta aos Colossenses, Tessalonicenses. Ele vai alertar na carta a Timóteo. Ele vai alertar na carta a Tito. Judas, ele alerta em sua carta com relação aos falsos mestres, falsos profetas. Pedro, em sua carta, ele alerta com relação aos falsos profetas. Tendo então, irmãos, um assunto que é recorrente em quase todas as cartas, como que nós vamos ignorar isso? Como nós vamos fazer de conta que tal não pode acontecer, não vai acontecer, se já acontece? Então, somente precisamos estar alertas, vigiando, com olhos espirituais, clinicamente espirituais, com ouvidos clinicamente espirituais, para distinguir aquilo que vem da parte de Deus e aquilo que vem da parte do erro. Uma característica, a mais perigosa do homem da iniquidade, do espírito do anticristo, é que ele fala em nome de Deus. Ele não vai chegar nas igrejas, não chega nas igrejas e falando: louvem o diabo é legal, como os satanistas fazem por aí. Tem um, inclusive, que fala aí direto no YouTube, e na verdade eu acho que ele é de alguma igreja e que é ibope. Não, o anticristo, ele vai se manifestar falando em nome de Cristo. Falando em nome de Deus. E segundo a palavra que nos foi dada nesta noite, está sendo dada, ele fará prodígios. Ele fará sinais. Terá uma sabedoria inigualável. E levará multidões, como diz aqui em Tessalonicenses, ao erro. Quem são essas pessoas? Segundo diz na carta aos Tessalonicenses por Paulo, diz que são pessoas que não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se na injustiça. Eu me preocupo bastante com o tempo que nós temos perdido e estamos perdendo como igreja. É lógico que nós temos, vocês principalmente, têm a vida secular de vocês e precisam correr atrás. Mas uma coisa é fato, o Senhor nos chamou. E Ele não nos chamou para sermos amiguinhos uns dos outros. Ele não nos chamou para termos afinidade uns com os outros. Ele não nos chamou para passear uns com os outros. Ele nos chamou para lutar, para pregar o Evangelho, para ensinar a igreja. E a palavra, as cartas, elas estão cheias de exortações nesse sentido. Paulo fala para Timóteo: cara, toma cuidado. Continua pregando a palavra, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Porque virá um tempo em que as pessoas ouvirão falsos mestres. Continua nesses deveres. Irmãos, se não for a igreja, o mundo vai sucumbir. Essa responsabilidade pesa sobre nós.
Tudo o que está escrito em todo o Novo Testamento, inclusive no livro de Apocalipse, está diretamente ligado à igreja. Está diretamente ligado a nós. E nós precisamos tomar ciência disso. Nós precisamos receber logo, de uma vez, com toda a pressa, essa mensagem e fazer com que essa mensagem tome vida na igreja, ela tome corpo na igreja, ela encontre espaço dentro da igreja. Para que as pessoas tenham ciência das verdades ditas na Bíblia, com relação a fatos que ainda irão ocorrer e outros que já estão ocorrendo. Tem um dado importante aqui, irmãos, os quais nós precisamos tomar ciência. Ainda na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Ele diz assim: o mistério da iniquidade já está operando. E ele aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, sinais, prodígios de mentira. Vai ter muita gente que vai se enganar. Vai ter muita gente, muito crente, que vai seguir o falso Cristo. Por não conhecer a palavra. Por nunca ter se interessado em conhecer a palavra. Será levado para o abismo. E por quê? Porque ele fará sinais semelhantes ao que o nosso Senhor Jesus fez. E será algo estrondoso. Será algo que vai chamar a atenção da mídia. Vai chamar a atenção da igreja. E muitos se curvarão a ele. E ele falará em nome de Deus. Quando isso vai acontecer? Sabemos que vai. Porém, nós não podemos descansar sabendo que o espírito do anticristo já atua na igreja. E eu quero aqui, irmãos, meditar com vocês em algumas das características do espírito do anticristo que já atua na vida das igrejas. Em primeiro lugar, o que é claríssimo para nós é que ele atua com o engano. A pessoa que está debaixo do espírito do anticristo, ela jamais vai subir num púlpito para exortar a igreja. Essa pessoa jamais vai querer decepcionar qualquer irmão da igreja. Porque ele vai querer conquistar a todas as pessoas. Ele vai usar de lisonjas para ganhar o coração das pessoas. E vai usar de muita astúcia para afastar a igreja da onde? Você sabe da onde? Da sã doutrina. Da mesma qual Paulo falou para Timóteo que ele deveria permanecer firmado nela para salvar tanto ele quanto aqueles que o ouvem. É uma pessoa de multidões. É uma pessoa cheia de qualidades. É uma pessoa que não vai falar de julgamento. É uma pessoa que não vai falar de pecado. É uma pessoa que não vai corrigir a igreja, muito pelo contrário. Vai esconder a sã doutrina, para que envolta pelas trevas a igreja possa caminhar barranco abaixo, naquilo que nós chamamos de bancarrota espiritual. Tem nome de que vives, mas está morta. Ou no caso da igreja em Laodiceia, quando o Senhor disse
Achas que são ricos e abastados e que não precisam de coisa alguma e nem sabes que são miseráveis, pobres, cegos e nus. Porque o entendimento deles estava cegado pelo espírito do anticristo. Uma outra coisa que é verdade, irmãos, e que nós já vemos atuar, é que o espírito do anticristo ele trabalha com a unificação de visão. Uma só visão, um só povo, uma só pregação, um só tema. E me assusta saber que o espírito do anticristo trabalha com o engano. E por que me assusta, irmãos? Porque nós percebemos a fragilidade espiritual da igreja. Ela é muito grande. Ela é muito ruim. A igreja não está preparada para isso. Nós ainda não atingimos a maturidade da igreja primitiva. Até entendo que nós não temos o mesmo fervor e o mesmo zelo que a igreja primitiva. Porque a palavra era a vida deles. Cristo era a vida deles. E era tão forte que eles chegaram até a errar. Eles chegaram a errar. De tão forte que era isso. Porque eles achavam que Cristo ia voltar imediatamente. E com isso eles começaram a vender as suas casas, as suas terras. E dividir uns com os outros. Está registrado em Atos. Eles começaram a se livrar das suas posses. E começaram a dividir. Uns com os outros, conforme a sua necessidade. Achando que para 4, 3, 5, 6 meses o Senhor voltaria. Coisa que não aconteceu até hoje. De tanto zelo, eles erraram. Você imagina, irmãos, que se pelo zelo a igreja pode errar, vocês imaginam pelo desmanzelo. Qual é o risco que nós corremos? Eu lembro de um cântico que eu cantava na igreja na minha época de criança, que dizia: soldado de Cristo eu sou. Mesmo que eu não marche na infantaria, nem na cavalaria, nem na artilharia vai. É da sua época, Dani? Não? E a sua, Paulinho? Nem aviador seja eu aqui, soldado de Cristo eu sou. Não tem comparação melhor para o crente verdadeiro do que o soldado. Porque o soldado vigia. Ele está atento. Ele não pode ser atingido. Ele está armado. Ele está protegendo. Protegendo de quem? Do espírito do anticristo. É do espírito do anticristo que nós deveríamos proteger as nossas crianças. É do espírito do anticristo que nós deveríamos nos proteger. Proteger a igreja. Aqueles os quais nós discipulamos. Nós estamos ligados demais politicamente a esse mundo. Achando que será a intromissão política que vai fechar as portas da igreja. Não, irmãos. É o espírito do erro, do anticristo. E ele não vai fechar as portas da igreja, não. Ele vai estar dentro das igrejas. Nós temos Paulo citando algumas vezes que foi necessário tirar algumas pessoas da igreja para não contaminar a igreja. E ele diz: esses eu entreguei a Satanás. Alexandre e Meneu. Num outro caso, na igreja de Corinto.
Qual é a tua vocação? Qual é a tua visão de igreja? O que você está fazendo na igreja? O que você está fazendo com a igreja? Com que nós estamos gastando o nosso tempo? O que nós queremos? Paulo, se eu não me engano, agora eu não lembro o endereço, na carta aos Coríntios, eu acredito que seja, ele diz que Satanás ele tem o poder de se fazer anjo de luz para enganar, se possível, até os eleitos. E muitos eleitos ele tem enganado. Muitas pessoas ele tem enganado. Eu vou citar um nome, não vai muito longe, Constantino. É o cara legal da igreja. Acabou com a perseguição da igreja. Tornou o cristianismo religião oficial do império. Dizendo ter tido uma experiência sobrenatural da sua fé. E a partir do momento que a igreja cristã se tornou a igreja oficial, ela começou a sua bancarrota. Começaram as politicagens dentro da igreja. Começou a invasão da igreja na política pública. Começou a intromissão na igreja na vida pessoal da sociedade. E com isso o espírito do engano trouxe algumas coisas, como as indulgências. Como que se você quisesse rezar por alguém que tinha morrido, você pagava um preço e você rezava por aquela pessoa e aquela pessoa saía do purgatório. Você pagava pelo perdão dos seus pecados. E esse costume foi um costume que atingiu massas, que enriqueceu a Igreja Católica. Eu não tenho nada contra a Igreja Católica, mas o que a história tem que ser dito. Até eles sabem disso. É o espírito do erro. É o espírito do engano que foi necessário quantos anos, irmãos? Constantino, a história dele começa ali no século III. A reforma protestante ela só veio no século XVI. 13 séculos de escuridão. 13 séculos onde o espírito da mentira, o espírito do erro, levou milhares e milhares de pessoas ao engano para longe do Senhor. Alguns hereges, segundo eles, segundo a igreja, eram queimados. E depois veio a reforma protestante, com Lutero, fazendo uma análise da Bíblia e fazendo com que as pessoas voltassem à palavra de Deus. O que começou bem, mas depois não ficou tão bem assim. Porque depois da reforma, o que surgiu, irmãos, foi um monte de religião, foi um monte de igreja protestante, todas uma contra a outra. Começaram a surgir um monte de heresia, um monte de falsas doutrinas. E cá estamos nós no ano 2024, com centenas e centenas de doutrinas, de igrejas. E o espírito do engano continua atuando dentro das igrejas. O espírito do engano continua nos púlpitos. Ele continua na direção das igrejas. E é o espírito que movimenta massas e massas. Como nós podemos combater isso? Como nós podemos estar atentos a isso? Bom, um primeiro exemplo que eu vou citar para os irmãos está em Atos. A igreja de Bereia. Os bereanos que
buscavam consultar nos escritos tudo o que Paulo falava. Eles não recebiam a palavra de Paulo somente, mas eles iam consultar os escritos para ver se de fato era verdade o que Paulo estava dizendo, porque eles conheciam a palavra. Eles não permitiam que qualquer doutrina fosse pregada na igreja deles, que qualquer ensinamento fosse pregado na igreja deles, ou que qualquer tipo de visão levasse à igreja deles. Eles consultavam na palavra para ver se de fato era aquilo que estava acontecendo. Primeira coisa, irmãos, é ter conhecimento da palavra. É ter conhecimento da Bíblia. É conhecer o que nós chamamos, o que Paulo diz, e é conhecido para nós de a sã doutrina. Eu acho engraçado uma coisa. Que tem uma prática muito comum nas igrejas, que quando uma pessoa quer se tornar membro, ela passa pelo catecumenato. O que é o catecumenato? Era uma classe separada que as pessoas que iriam se tornar membros frequentavam durante um tempo. E nessa classe eles iam aprender de doutrina bíblica um pouco de doutrina presbiteriana, né? No caso presbiteriana, nas batistas, doutrina batista. Eles iam aprender um pouco de história da igreja, um pouquinho de cada. Iam ter uma carga doutrinária lá para poder ingressar na igreja, com um pouco de ciência daquilo que essa pessoa estava fazendo. Mas o que me chama mais atenção é que a pessoa passava por todo aquele período, cada igreja tinha seu tempo, uma 3 meses, outra 6 meses, outras 1 ano. E depois fazia aquela recepção na frente. Aquele monte de gente e as pessoas falando, olha, estamos recebendo agora, por profissão de fé, esses irmãos, essas irmãs que fizeram um catecumenato. Não é mesmo, irmãos? É, todo mundo, nós fizemos. E depois de um tempo, essas pessoas vão se espalhando pelos bancos da igreja. Essas pessoas vão ficando esquecidas do ensino da igreja. E algumas delas vão sendo absorvidas por ministérios. Ministério de louvor, ministério de diaconia, ministério de igrejas que tem aqueles monte de ministério lá de ministério infantil, ministério da cozinha, ministério do portão, ministério da manutenção. Só que essas pessoas, elas começavam a murchar. Elas começavam a se perder. Porque não tinha ninguém para caminhar com elas. A igreja só pariu eles. Pariu e deixou lá. Fez igual o cuco. Passarinho cuco, ele bota o seu ovo no ninho de uma outra ave. E a outra ave, e é bem maior do que o ovo das outras aves, e a outra ave que vai chocar aquele passarinho lá. É como uma mulher que tem o seu filho no hospital e fala assim, olha, eu não vou querer o meu filho não. Pode chamar assistência social e doar meu filho, eu não quero. É isso que a igreja fez. É isso que a igreja faz. Ela pare as pessoas e espalham elas pela igreja. E criam vínculos superficiais. Por afinidade. E Cristo não está no centro disso. Por isso que a igreja é um dos lugares que mais tem problemas de relacionamento. Que lugar que é esse? A igreja. É o lugar que mais machuca a gente. É a igreja. É o lugar que as pessoas mais brigam. É a igreja.
Porque falta o quê, irmãos? Doutrina. Falta juntar o povo em volta da palavra. Como se a galinha juntasse os pintinhos debaixo de suas asas. A igreja deveria fazer isso com seus membros. Principalmente com os neófitos. E não só chocar. E não só parir. Mas também proteger. Para que essas pessoas, não sejam arrebatadas pelo espírito do erro. Não venham a ser enganadas. Não venham a se perder. Não venham a ter questionamentos. É isso que Cristo mandou nós fazermos. Discípulos. Ensinar. Nos evangelhos, a palavra ensinar, ela existe tanto quanto a palavra curar. Jesus não fazia grupinho de pessoas para ficar dando risada, contando história, causas. E até eu acho mesmo que eu não me daria muito bem, porque eu gosto de dar uma risada. Ele já era sério. Porque ele não podia perder tempo, ele sabia disso. Que o tempo era curto. E que havia ainda muito, mas muito a fazer. Muito trabalho. Muitas pessoas a serem alcançadas. Muitas pessoas a serem nutridas pela sã doutrina. Formar soldados. Formar discipuladores. Formar pessoas que causam frio na espinha do capeta. Formar homens e mulheres de oração. Homens e mulheres de palavra. Que estejam prontos para toda boa obra. Perfeitamente habilitados para toda boa obra. Existe uma falsa expectativa das pessoas que vêm nas igrejas, às vezes, elas falam, eu vou na igreja para buscar alguma coisa para mim. Está errado. Não tem nada para você buscar aqui. Você vem aqui para ouvir a Deus, que por meio da palavra vai mostrar na tua vida o que está errado, que por meio da palavra vai corrigir a sua rota, por meio da palavra vai dizer que você é amado ou é amada, por meio da palavra vai dizer que você tem um propósito de existência. O Salmo 1, ele é tão maravilhoso, porque ele fala exatamente isso. Que são bem-aventurados aqueles que meditam na lei de dia e de noite. Serão bem-aventurados em tudo que fizerem. Porque amam a palavra do Senhor. Porque têm conhecimento da palavra do Senhor. Enquanto Deus me der graça, eu vou pregar doutrina. Enquanto Ele me der saúde, eu vou pregar doutrina. Porque eu sei que isso vai trazer frutos para a igreja. Que isso vai trazer frutos para a vida de cada um de vocês. A doutrina também ela é um divisor de águas. Porque ela separa aqueles que obedecem o espírito da verdade e aqueles que obedecem o espírito do erro. Talvez possa surgir na sua cabeça, será que eu tenho o espírito do erro? É aquele negócio, se Cristo volta hoje, será que eu vou para o inferno? Irmãos, outra característica do espírito do erro é a resistência à palavra pregada. Estejam atentos. É o não aceitar,
e o se posicionar com resistência contra a palavra pregada, contra a doutrina pregada. Essa é uma pessoa que está debaixo da sombra do espírito do erro. Percebem, irmãos, que algo cósmico está acontecendo. O que João ele disse, que o espírito do anticristo já está sobre nós, é o espírito de Satanás, que já está operando. E só existe um lugar, um único povo que vai oferecer resistência para ele. Era para ser a igreja. Era para ser nós. O que Satanás ele mais odeia e abomina na igreja? Duas coisas. A oração. A segunda dela, o ensino da sã doutrina. Porque é pelo esclarecimento que as pessoas chegam ao conhecimento da verdade. Então, ele vai trabalhar para que isso não ocorra dentro das igrejas. Ele vai existir de tudo dentro das igrejas. De tudo. Se vocês acham que já tem hoje é absurdo, espera mais um pouquinho. Que você vai ver coisas piores ainda. Eu já vi skate dentro das igrejas. Culto country. E coisas mais absurdas. Só que coisas piores ainda virão. Preste atenção no que eu vou dizer para vocês. Guardem isso. Guardem isso no coração de vocês. Quando Cristo estiver sendo tirado do centro, quando a sã doutrina estiver sendo tirada do centro, está ali o espírito do erro agindo naquela igreja. Está ali o espírito do erro agindo no meio do povo de Deus. Espírito de Balaão. Tem uma coisa interessante aqui, irmãos, que eu quero compartilhar com você. Ainda em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do verso 7. Aqui no caso Paulo, ele fala que existe uma força que impede que seja manifesto de fato o filho da iniquidade. Então, vejam só uma coisa, irmãos. É questão de tempo. Há alguém segurando e impedindo que se manifeste de uma vez por todas o filho da iniquidade. O anticristo. Aquele que se colocará no lugar do Senhor. E agora eu quero falar para vocês no caráter de informação. Algumas pessoas perguntam por que na carta de Paulo ele não diz quem é. Volta lá comigo, acompanha, por favor, comigo. 2 Tessalonicenses capítulo 2. No verso 7. Paulo ele diz assim: com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. O que acontece, irmãos? Eu não quero pecar nisso, mas alguma coisa ainda impede que se manifeste de uma vez por todas, e com toda a sua força, o espírito da iniquidade, o anticristo. Nós estamos, irmãos, no limiar da volta de Cristo. Nós estamos no limiar. O Senhor está às portas. E algo o detém. Agora, existe aqui uma divisão de opiniões, que eu quero dizer só para que vocês tenham ciência disso, se um dia alguém vier questionar a vocês. Algumas pessoas dizem que aquele que impede o anticristo é o Espírito Santo. Talvez você tenha ouvido já falar isso. Que basta que o Espírito Santo será retirado. Isso a Bíblia não está falando, eu estou falando o que as pessoas dizem, tá?
Algumas pessoas dizem que nesse caso o Espírito Santo será retirado totalmente da terra, da nossa terra, do nosso mundo, e aí será manifesto o filho da iniquidade. Outra linha teológica acredita que ele está falando de Miguel. E se você ler a sua Bíblia com um pouco de mais afinco, um pouco mais de interesse em conhecimento, você vai perceber que Miguel ele é um anjo que tem um papel fundamental na história do povo de Deus. Ele é um anjo, mas ele é um anjo diferente. De grande força, de grande poder, de grande autoridade. Inclusive no livro de Apocalipse, capítulo 12, verso 7, é exatamente ele que enfrenta o dragão. É ele que lutou contra o príncipe da Pérsia, quando Daniel estava orando. Foi Miguel que lutou com Satanás para disputar o corpo de Moisés. Então, algumas pessoas dizem que esse grande anjo guerreiro está impedindo ainda a manifestação total, plena, do anticristo, do filho da iniquidade. Agora, isso vai fazer diferença para a gente, irmãos? Não vai. O que vai fazer diferença é estarmos alertas e levarmos isso em consideração. Se não acontece na nossa época, vai acontecer na época dos nossos filhos, ou dos nossos netos, ou dos nossos bisnetos. E nós temos a nossa responsabilidade. Eu quero finalizar deixando bem claro para você que você não pode se omitir dessa realidade. Você não pode se esconder disso e dizer que não está sabendo. Pô, não estou sabendo de nada. Todos nós estamos na frente de batalha. Todos. A nossa batalha, irmãos, ela não é uma briga de fazer cócegas uns nos outros. Guerrinha com pistolinha de água. A nossa guerra é uma guerra muito forte, a qual Paulo diz que é necessário que estejamos revestidos da armadura de Deus. E ele diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados e as potestades nas regiões celestiais, contra o príncipe desse mundo tenebroso. E para isso eu quero lembrar você de algumas coisas que talvez você possa ter esquecido. Se você esqueceu, eu quero te lembrar. E se você não sabia, você vai ficar sabendo hoje. No Evangelho de João, o nosso Senhor Jesus, no capítulo 14, ele falando com seus discípulos, ele deixa a seguinte mensagem para eles. No capítulo 14 ele diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu não tinha prometido, pois vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Até aí está muito bem, maravilhoso, porque Cristo vem nos buscar. Segue, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também o meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim.
crede ao menos por causa das minhas obras. E em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais e guardareis os meus mandamentos, segue. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade novamente, que o mundo não pode conhece, não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita convosco e estará em vós. Porque, irmãos, só nós podemos combater o espírito do erro, porque o Espírito Santo habita em nós, pelo menos era para habitar. Somos nós. Somos nós. A incumbência que ficou para os discípulos, elas passaram para nós. E o Senhor Jesus, ele disse: vocês farão obras maiores. Agora, o que serão essas obras maiores? É culto das nações na igreja? Festa caipira nas igrejas? Noite do zumbi nas igrejas? Arraial dos crentes? Não dá. Não dá. Não dá. Ou o Senhor vem e faz um avivamento na vida da sua igreja, ou ele já pode vir e buscar quem tem que ir buscar e deixar o resto. Quem sou eu para dizer para o Senhor que ele tem que vir, né? Mas é um grito de socorro. Quando ele disse a parábola do juiz iníquo, ele solta uma frase. E essa frase é interessante. Ele diz assim: quando o filho vier, será que achará fé nesse mundo? Lembrem-se da parábola das 10 virgens. Leiam essa semana. E eu quero aqui deixar para você que cada um de você é uma peça fundamental nessa história. Cada um de você, não é só pastor não é só presbítero, diácono, cada um de vocês é uma peça fundamental na história. Ou você entra de vez, ou você sai fora de vez. Quando alguns discípulos deixaram Jesus, depois de ele ter falado algumas coisas, ele foi abandonado por muitos. Ele olhou para os 12 e disse assim: e vocês também vão me deixar? Se quiser. Porta da rua, serventia da casa. O Senhor falando para os discípulos de uma forma. Aí Pedro diz: Senhor, para onde vamos? Se só tu tens as palavras de vida. Estejam firmados em Cristo, firmadas em Cristo, firmados e firmadas na luz de Cristo. Se tem alguém que você precisa ter como amigo, é Jesus Cristo. Porque é só Ele que está com você 24 horas por dia. É só Ele que pode guardar você e eu dos ataques do diabo. Permaneçam na luz. Permaneçam firmes, para que vocês não sejam enganados. Para que nós que estamos aqui, não permitamos que essa igreja venha um dia a ser enganada pelo espírito do erro, pelo espírito do anticristo. Ele não vem com rabo e com tridente. Ele vem bem vestido, a caráter de pastor, a caráter de um líder religioso, de uma boa envergadura. Estejam alertas. Estejam alertas. Amém? Amém? Ministério de louvor pode vir aqui.
Eu quero orar com você. Vamos ficar em pé? Feche os teus olhos, ou vamos orar. Senhor, a nossa oração neste momento, como resposta à tua palavra, é o pedido que o Senhor não nos deixe perder o nosso tempo. Que o Senhor não nos deixe perder o nosso tempo com coisas vãs. Que o Senhor não nos deixe nos distrair com as coisas dessa vida. Inclusive, Senhor, eu falo por mim. Tantas coisas que têm tomado a minha mente preocupações. Eu peço perdão. E peço que o Senhor coloque no meu coração esse senso, cada dia mais aguçado, de pressa para o estabelecimento do teu reino, pela pregação da palavra, pelo discipulado. Senhor Jesus Cristo, aqui tem uma igreja séria. Aqui tem um povo comprometido com o Senhor. Mas nós precisamos da tua direção sempre, Senhor. Nós estamos envoltos num mundo cheio de informações, cheio de coisas que chamam a nossa atenção. E eu peço encarecidamente para o Senhor que envolva as nossas mentes e os nossos corações, para que não sejamos levados pelos agentes de distração. Senhor, sabemos que o espírito do erro ronda esta igreja. Sabemos que o espírito do erro ronda a igreja ali da esquina. E que o espírito do erro está rodeando todas as igrejas. Abre os olhos das lideranças, Senhor. Abre os olhos dos pastores. Abre os olhos, Senhor, daqueles que estão incumbidos do ensino na igreja. Para que, Senhor, estejam alertas e pelo teu Santo Espírito, pelo profundo conhecimento da palavra, possam discernir, Senhor, a aproximação do espírito do erro, do espírito do anticristo. Eu oro, Senhor, pela Gileade e por todas as igrejas, todas, para que o Senhor nos proteja e nos guarde de sermos enredados pelo espírito do erro. Ao mesmo tempo, Senhor, peço que o Senhor nos desperte, para que possamos ser assertivos na condução do teu povo, para que o teu povo esteja plenamente capacitado, fortalecido e firmado na palavra, para poder enfrentar, Senhor, essa luta tão grande, essa luta corpo a corpo nas regiões celestiais. Para isso também, Senhor, eu peço para nós, para esse rebanho, para todo o teu povo, que o Senhor nos assista em todas as áreas das nossas vidas, para que nada, Senhor, nem o bom momento, nem o dia mau, tome, Senhor, da nossa mente, tome do nosso coração aquilo que o Senhor plantou por meio do Espírito Santo, através da palavra pregada. Que o Senhor possa envolver cada um que está aqui nesta noite e nos renovar e nos fortalecer para essa batalha. Tira do coração nosso medo, tira do coração nosso a indiferença, tira do coração nosso, Senhor, a paixão pelas coisas deste mundo. Porque o Senhor nos chamou e nos fez cidadãos dos céus. Nos chamou, nos fez santos pelo teu sangue derramado na cruz. Ajuda, Senhor, esta igreja, cada um de nós e todos os santos que se reúnem, Senhor, a viver uma vida de excelência, uma vida de fé de excelência, cheias de frutos,
Não deixa, Senhor, a tua igreja, Senhor, perder tempo com coisas vãs, com discussões vãs, com assuntos vãos. Mas desperta, Senhor, todas as lideranças, todo o povo, Senhor, para que possamos caminhar numa só direção. Para que todos nós estejamos juntos nesta batalha, hoje, lutando e enfrentando com coragem, com a unção do Espírito Santo, o espírito do anticristo, que já tem operado. Não deixa, Senhor, nenhum de nós que estamos aqui nos desviar dos teus caminhos, em especial as nossas crianças. Não deixa, Senhor. Não deixa. Firma, Senhor, os nossos pés na rocha. A tua palavra é a rocha. E desperta-nos para um novo tempo. A começar de mim, desperta-nos para um novo tempo. Um tempo de reavivamento pela verdade da tua palavra. Também, Senhor, peço que o Senhor socorra cada um dos teus filhos e filhas que entraram aqui nesta noite, com pedidos apresentados ao Senhor, pedidos de socorro. Coisas para acontecer durante a semana ou coisas que estão acontecendo na casa. Enfermidade, desentendimento, tomada de decisões, talvez desânimo. Que o Senhor ilumine a mente de cada um aqui e nos mostre o caminho certo e nos dê a vitória para a glória do teu nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.